Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, professores e líderes do grupo do BAL, estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma lição, nessa ocasião a lição número 16, e vamos continuar falando sobre a volta de Jesus, e o título desta lição é Sei que Jesus voltará, quando? Não sei. Na lição passada, a lição 15, nós falamos a respeito da volta de Jesus com o tema A Segunda Vinda de Jesus do Senhor, ela é certa. Nessa ocasião aprendemos algumas coisas importantes acerca do que o apóstolo Pedro falou para a igreja, para os irmãos da sua época, a respeito dos acusadores, aqueles que eram contrários, né? Aqueles que levantaram dúvidas na cabeça dos irmãos, causaram danos de dúvida na cabeça dos irmãos acerca da segunda vinda de Jesus, já com uma certa desconfiança ou descrédito de que Jesus não voltaria mais. Falei na lição passada que estávamos entrando nos anos 65, 70, mais ou menos esses anos de 65 a 70 foi o ano que foi escrita as cartas de 2 Pedro, a 1 Pedro e 2 Pedro, para com a igreja e para com os irmãos que eram forasteiros. Na ocasião da lição passada, estava baseada em 2 de Pedro, capítulo 3, verso de 1 ao 9, com o texto base, o 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz que Deus, o Senhor, não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, não é? O desejo de Deus é que, segundo o nosso escritor, o apóstolo Pedro, é que todos se salvem. Então, o desejo de Deus é que haja salvação, até para esses que são acusadores ou que estão contrários à segunda vinda de Cristo. Então, Pedro mostrou para nós alguns pontos, chamados por argumentos, pelos quais aqueles que duvidavam da volta de Jesus estavam disseminando dentro da igreja. E esses argumentos, que são chamados de argumentos que são falsos, né, são argumentos contra a segunda vinda, estão baseados no despertar necessário, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é o escárnio dos que zombam da segunda vinda. O terceiro ponto é a imoralidade. Quarto ponto, tudo continua como antes. Esses foram 4 pontos que esses irmãos que eram chamados por Pedro de falsos mestres, de falsos irmãos, estavam ali indicando ou falando, né, a respeito da segunda vinda de Jesus, como se tivesse tardia e como se não voltasse mais, como foi visto também no estudo de quinta-feira passada, pelo qual nós falamos e mostramos um filme a respeito dos pontos positivos bíblicos, mostrando textos, e vamos mostrar na próxima quinta-feira novamente, textos bíblicos que demonstram de fato que a volta de Jesus ela é certa, ela irá acontecer. E muitos irmãos serão pegos desapercebidos por já também estarem perdendo essa noção da volta de Jesus. Na lição passada, né, eles falaram que era necessário, o apóstolo Pedro falou, que é necessário que nós próprios despertemos do sono. Ou seja, como se a igreja estivesse dormindo, né? Ou seja, perderam a expectativa, perderam aquela visão, perderam aquele desejo, aquele ardor, aquele fervor, e agora dorme o sono. Pedro fala que é necessário despertar. Por quê? Porque os escarnecedores vão zombar contra a palavra. Vão zombar contra a verdade. E eles chamam de zombaria. Eles vão dizer, mas cadê a promessa? Cadê o cumprimento da segunda vinda de Jesus? Nossos pais morreram, os profetas morreram, todos morreram, e cadê a segunda vinda? E o apóstolo Pedro usa alguns pontos que são chamados por ele como argumentos a favor da segunda vinda. Quais são os argumentos, né? Ele mostra as Escrituras, ele mostra o Antigo Testamento, ele mostra o Novo Testamento, ele mostra o dilúvio, ele mostra como o mundo foi acabado por água, como foram pegos de surpresa aqueles que não acreditaram na palavra de Deus, dita pelo nosso, pregada e falada pelo nosso irmão Noé, que falou a respeito da vinda do dilúvio, né? Que o mundo ia acabar com água e tal. E as pessoas que não creram, foram pegos desapercebidos e por aí não alcançaram a salvação. E Pedro vai mostrar, no capítulo 3, né, vai falar sobre
é o mundo que será destruído com fogo. O fogo virá, como veio a água nos tempos passados, virá agora com fogo destruidor e os céus passarão arrolados por este fogo. Né? Então, para terminar, Pedro conclui falando sobre a eternidade e o caráter de Deus. A eternidade é o lugar para o qual nós iremos habitar, e a eternidade de Deus, ou seja, o caráter de Deus, é aquilo que Deus não mente. Deus não é mentiroso. Deus não mente. Aí entramos agora na segunda lição, aliás, na lição 16, aonde Pedro vai dizer assim: eu sei que Jesus voltará, mas quando? Eu não sei. E aí essa lição toda vai permear uma palavra acerca da esperança, do avivar a esperança, do caráter do cristão, da forma como o cristão deva viver nessa esperança, alimentar a esperança, não é? Ter fé na segunda vinda de Jesus como algo que você está esperando iminentemente, o mais próximo possível. Não achar que é tardia, não achar que está demorada, não achar que nunca vai acontecer, mas achar, ou seja, acreditar que sempre temos que estar preparados. Não se esqueça de que esse texto ele tem base na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 10 a 18, com o texto básico, o versículo 14, que diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, veja a palavra, empenhai-vos, por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. A palavra empenhar, ela vai denotar um impulso, né? um encorajamento, né? Vai denotar um vigor, uma vida, uma expectativa de uma esperança verdadeira, de alguém que espera, na verdade, por aquilo que tanto prega e tanto anseia. Esperança também empenhar-se também é ter expectativa, ou seja, estar sempre na expectativa da volta. 3 palavras que não podem ser perdidas na nossa mente. Pedro fala assim, não é? Esperando estas coisas, empenhai-vos. A primeira palavra é empenhar-se. A palavra empenhar vai trazer 3 outras palavras. Empenhai-vos por seres achados por ele, por Jesus, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz é certeza no coração e paz no coração da minha esperança. Sem mácula é sem defeito, sem falhas, que venha ferir, na verdade, a nossa esperança. Irrepreensível é aquele que não vive em repreensão. Todos nós erramos, todos nós pecamos, porém os nossos pecados não podem ser maiores do que a nossa vida em Cristo. E nossos pecados, quando são confessados e deixados, eles são de fato perdoados. 1 de João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Começando a nossa revista, nossa revista 16, nossa lição 16, não é? O que Pedro quer mostrar também nessa lição? Em suma, o que Pedro quer mostrar para nós é que a vida do crente, ela é feita de esperança, de expectativa, mas também é feita de certeza, né? Ou seja, confiança, certeza de que Deus vai voltar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E essa confiança não pode ser uma confiança afadada a uma falha, a um desânimo, mas uma confiança ativa, uma confiança viva, uma confiança que denote ou que demonstre às pessoas que eu, que estou falando para você, eu acredito. Né? Então essa confiança que passe para outro também confiança. E aí Pedro fala sobre acerca do julgamento divino, que ele é certo. Né? Ele fala que esse julgamento divino, ele é certo e ele virá. Como pegou no passado os irmãos, aqueles que não acreditavam e pegou de surpresa, também virá de surpresa. Primeiro ponto é, o dia virá repentinamente. E quando Pedro fala sobre repentinamente, ele vai citar alguns textos, né, bíblicos em Mateus 24, nós vemos lá em Mateus 24, Jesus falando sobre isso, 24, 43 a 44, Lucas 12, 39 a 40, ensinando que essa vinda repentina é como uma simbologia de um ladrão. O ladrão vem numa hora que ninguém sabe, de surpresa. Ele vem e rouba o que você tem. Então essa surpresa ela é repentina. Segundo,
Quais são os aspectos do julgamento, né? Os aspectos do julgamento, irmãos, porque esse fato ele é relacionado ao dia do Senhor, né? O julgamento será feito da forma como Deus irá executar novos céus, nova terra, e vai mostrar através do seu julgamento aquilo que ele prometeu, né? Os céus irão passar, serão destruídos e serão criados novos céus e nova terra. E esse céu, como diz o capítulo Mateus 24, 35, né? Passará o céu e a terra, como Pedro fala em 2 Pedro 3, do versículo 10 em diante, vai mostrar que esses céus serão arrolados, serão destruídos e será criado novos céus e nova terra. Então, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa alegria? Veja um pouco mais atrás, ainda na página 107, no segundo ponto, no segundo parágrafo, né, o dia virá repentinamente. No segundo parágrafo, ele fala sobre essa data, mostrando às pessoas a expectativa da pessoa que espera em Jesus é todo o tempo. Ele fala lá que a recomendação que ele faz, como Marcos 13:32 faz, recomenda acerca dos seus seguidores que não especulassem a esse respeito. Ou seja, ele não vai vir amanhã, não vai vir hoje, não veio ontem, não vai vir. Não é essa especulação de vir amanhã, vira depois ou não vir. Mas é sabendo, ou denotando, né, uma esperança que ela não pode ser fadada ou deixada para trás por causa de algo que eu estou buscando para o meu bel prazer. E ninguém sabe o dia que vem. Lá em Atos 1:7, né? Eles não vos compete saber o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então a exclusiva autoridade, ela pertence a Deus, da sua vinda, da volta de Jesus. Na página 108, ele mostra que nós temos que viver segundo, antecipando o tempo da segunda vinda. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11 a 18, esse tempo fala sobre esse aguardar corretamente, aguardar com certeza, aguardar o retorno. Essa é a expectativa do retorno, da antecipação do retorno. Quem espera um retorno de alguma coisa, ou encontro com alguém, se prepara para o encontro. Ele se antecipa, ele se prepara, ele se veste, ele penteia o cabelo, ele vai esperar, ele vai estar aguardando aquele que vem ao seu encontro. Então, esse viver antecipado a volta do Senhor, o retorno do Senhor Jesus Cristo, é viver de modo que eu espero todo momento, toda hora, como se ele voltasse a qualquer tempo, a qualquer hora. Motivado, esperançoso. Versículo 11 fala sobre isso, né? De 2 Pedro 3,11. Motivado, esperançoso, numa vida de santidade. Esperando, letra A, esperando a vinda do dia de Deus. O dia de Deus refere-se ao estado eterno da nossa vida, da nossa subsistência. E o dia de Deus é subsequente ao dia do Senhor. Então o dia de Deus é o dia após a vinda do Senhor. É o dia do triunfo total de Deus. Como eles aqui na própria revista diz isso, né? Então essa preparação, essa necessidade de preparar-se para o dia do Senhor, esperar a vinda do Senhor, é algo que é muito particular de nós mesmos. Letra B, apressando a vinda do dia de Deus. Como é que se apressa essa vinda, né? Se eu creio, eu prego, eu anuncio como se ele voltasse hoje, agora. E esse crer, esse apressando a vinda, tem alguns significados. O primeiro significado a expressão diz que para alguns apressar essa vinda significa empenhar-se pregando, ou meditando, ou falando do Evangelho. Segundo, apressando significa desejando ardentemente essa vinda. E o terceiro, aguardando com essa ansiedade e essa espera. A letra C fala de esperar novos céus e nova terra. A transformação. A promessa de Deus, né? Segundo está escrito no Salmo 102, verso 25, verso 26, Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, fala sobre os novos céus e nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 4, 22, de 1 a 7, mostra essa formação que está lá mostrando, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, essa formação dos novos céus e da nova terra. Como será?
E o segundo ponto, na página 609, é a paz interior. O que é paz interior? Isso significa que eu estou esperando algo que eu tenho certeza e espero em paz. Espero aguardando o dia sem que ninguém venha me atormentar e tirar essa minha certeza. Então, irmãos, a revista fala sobre a pureza prática, que é a vida prática do crente, na página 110. A vida prática do crente na crença, no viver, não é? Sem mácula, irrepreensível, sem defeitos, vivendo para Deus. Ponto 4 fora sobre a proclamação fiel. É o cuidado, né, com os apegos às coisas deste mundo. Quando eu proclamo a salvação, quando eu afirmo a salvação, eu desapego das coisas desse mundo. Eu passo a viver de uma vida que eu possa encontrar-me fiel ao Senhor, proclamando o Evangelho, sabendo que nada que eu possuo aqui é meu, e que não adianta buscar tanto poder, tanta glória na terra, que tudo é passageiro. Mas com a minha certeza de salvação, com a minha certeza da vinda de Jesus, eu proclamo o Evangelho, voltando a falar, repetindo a falar, proclamo o Evangelho na esperança da sua vinda, no aguardo da sua vinda, na certeza da sua vinda. E por fim, ele fala sobre a percepção doutrinária. Eu tenho que perceber, eu tenho que notar, eu tenho que ver que os próprios apóstolos, o apóstolo Paulo falou sobre isso muitas vezes, né? E o apóstolo Pedro cita Paulo como dizendo assim, o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, ele falou disso com muita certeza. Que são os aspectos doutrinários da vinda de Jesus. A afirmação do apóstolo Paulo. E aí ele mostra que alguns textos são difíceis de entender, só por revelação de Deus. E mostra também que alguns aproveitam essa dificuldade e pegam os incautos, mais uma vez, aqueles irmãos que não têm conhecimento, que não oram, que não buscam conhecimento de Deus, que não têm revelação de Deus. E aí o inimigo das nossas almas e os falsos profetas, falsos mestres, trazem palavras que deturpam as Escrituras. E essa deturpação vem para destruir, ou para denegrir, né, afastar a nossa vida de fé em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, é necessário no ponto 6, na página 112, necessário um progresso espiritual, crescer na graça de Cristo, crescer no conhecimento de Cristo. Crescer na graça é colocar a sua vida debaixo da confiança total de que nós somos agraciados pela salvação e temos que crer pela graça que a graça de Deus nos alcançou. Crescer no conhecimento de Deus é se aproximar a cada vez mais desse Deus através do conhecimento da sua palavra. Conhecer mais a Deus, ter mais relacionamento ou mais relação com Deus, relação de fé com Deus, com o Senhor. Meus amados irmãos, essa é a nossa lição. Essa é a lição 16, a penúltima lição da nossa revista de 2 de Pedro, 1 de Pedro, 2 de Pedro e Judas. Próxima lição, vamos falar sobre batalhando pela fé. E aí vamos aprender muitas coisas a respeito da vida cristã com o apóstolo Tiago, que vai nos ensinar como viver essa vida de fé. Espero que o irmão possa estar estudando bastante a palavra de Deus, possa estar passando para os nossos irmãos aí dos grupos do BAL o ensinamento da palavra, possa estar usando a sua Bíblia, a sua revista, o seu encarte, possa estar lendo a Bíblia texto por texto para passar para os irmãos aquilo que tem aprendido e vai ensinar para os irmãos, e que façamos seguidores e que os irmãos sejam conscientes de passar para os nossos irmãos aquilo que é a intenção da igreja, ensinar os irmãos a conhecer melhor a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, aqueles que puderem estar na quinta-feira na nossa igreja sede, à noite. Nós passamos um filme semana passada, vamos complementar aquele filme sobre a segunda volta de Cristo com outro filme mostrando o que de fato é aquilo que nós precisamos acreditar mais, pregar mais, anunciar mais a volta de Cristo, e mostrar alguns textos bíblicos, bases pelo qual nós precisamos estar confiantes. Vamos passar alguns filmes no decorrer desse final de ano sobre a ressurreição,
sobre a volta de Jesus, sobre novos céus e nova terra, sobre talvez algum filme sobre Apocalipse. Vamos passar para que nós possamos estudar uma curta-metragem do filme e estudar a palavra para que possamos aprender mais um pouco da palavra. Meus amados irmãos, aguardo todos na igreja estudando a palavra do Senhor. Aguardo todos na igreja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Espero muito que vocês sejam muito felizes naquilo que Deus tem proposto nos vossos corações. E que esse estudo do BAL possa trazer a cada um de nós esperança, conhecimento, fé, alegria de servir a Deus. Porque os dias são maus. Mas se nós estivermos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor, certamente nos encontraremos com Ele. Certamente teremos, irmãos, entrada nos céus para viver a glória de Deus. Um abraço em cada um, a paz do Senhor a todos e que Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus.